Boa noite mais uma vez. Hoje é dia 24 de agosto. Estamos nós juntas novamente, na alegria do reencontro, juntando também as nossas dificuldades, as nossas dores. A gente se une. Eu vi que Cardoso colocou que está no hospital, né? Lá de Fortaleza. Esli, que sempre acolhe a gente, também está com a filha no hospital nesse momento, que machucou na escola, mas parece que está bem, não houve fratura. Nosso abraço para Esli, quando você estiver vendo a gravação, nosso abraço para todo mundo. A Lúcia está aqui com a gente, já dando um oi. Boa noite, povo lindo. Rodrigo também nos ajudando hoje, né, Rodrigo? Boa noite. A Amélia, que está sempre aqui conosco, nessa semana está ajudando num outro curso de Bíblia, aqui em Campo Grande, e assim a gente vai se revezando, se acolhendo. Boa noite. Eu entrei com o celular da minha filha, mas é a Nébia, tá? Expulsão de demônios hoje. Olha, eu estou convencida, enquanto pessoa convencida, de que a melhor forma de expulsar demônio é a verdadeira amizade. Quando somos 2 ou 3 pessoas bem amigas, a gente também é uma legião. Encontrar um amigo, encontrar uma amiga de verdade, é se encontrar com Deus. É poder afinar o instrumento. Tem uma canção que a Leila Pinheiro consagrou no Brasil, né? Viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. Às vezes, no desafio, na dificuldade. Mas quem encontra um amigo é capaz de exorcizar todos os males. Como oração que a gente possa escutar. Quem conheceu um amigo jamais morrerá, pois os amigos são um pedaço do céu. É como ser uma flor no quintal, desapegada no chão, floresceu. Quem conheceu um amigo descobre o seu Deus. Quem aceitou um amigo para caminhar, sente que não vai cair no espinho da flor. É como ter descoberto o amor, ter encontrado um conforto maior, sentir o carinho de alguém na hora da dor. Mas o bem maior é ter no peito um jeito sincero de se dar, é deixar o coração se abrir direito do jeito que alguém precisar. Quem acolheu um amigo encontrou a paz. Não há discórdias no mundo, ninguém sabe mais. Não há feridos nem guerras, todos são filhos do mesmo Pai. Quem encontrou um amigo não morre jamais. Mas o bem maior é ter no peito um jeito sincero de se dar,
precisar. Convido você a fechar o olho um pouquinho só. E pense naquilo que você precisa exorcizar. Seja a dor no seu coração, seja a doença, seja a aflição. E pense numa pessoa amiga que vai te ajudar a fazer isso. Muitas vezes, sozinho, sozinha, a gente não consegue. Pensemos juntos. Você que está vendo a gravação também, pense em alguém. Você que está do lado de alguém aí nesse momento, aqui a Lúcia, Rodrigo, né? Que a gente possa ser amiga, amigo, para encontrar a paz. Amém. Amém. Com 2 ou 3 pessoas amigas, a gente vai poder dizer: meu nome também é Legião. Legião de paz, legião de amor. Não legião que assusta, como a legião do texto de hoje, a legião do Império Romano, legiões que trazem dor no meio de nós. Que assim seja. Mais uma vez, amém. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, pela presença, pela participação. Estamos nós aqui, de novo, juntas, para mais um bate-papo. Como é que foi a semana? Deu tempo de brincar ou brigar um pouquinho com o texto de Marcos 5? Alguém, inicialmente, queria dizer alguma coisa? Algo que tenha chamado a atenção? O microfone está em aberto. Depois a gente vai conversar em grupo de novo, né? Sempre faz bem. Eu gostaria de Pode falar. falar. Vai lá, Wanda. Assim, estudando o material que você forneceu para a gente, deu para descobrir que esse texto é assim é mostrando Jesus abrindo para os gentios, né? Que ali quando vai mostrando, foi muito interessante descobrir isso, né? Que antes, povo de Israel, povo exclusivo ali, e Jesus chega, né? E mostra um Deus que não tinha assim, pessoas prediletas para ele, mas ele era um Deus de todos. E aí ele abre-se para os gentios, que é representado ali pelo endemoniado, né? Então, eu achei isso muito interessante. Muito obrigado. Segura esse ponto que você trouxe, Wanda, porque eu acho que vai ser preciso a gente voltar no mapa e observar como é que o texto tem a ver com a abertura aos não-judeus, né? Aos gentios, às outras gentes. Às vezes as Bíblias traduzem por pagãos, eu acho um termo esquisito, né? Os que não são judeus, os diferentes. Muito obrigado, Wanda. Mais alguém quer de início dizer alguma coisa? Esse texto, primeiro, boa noite, né? Eu cheguei meio atrasada. Esse texto, eu sempre que eu leio esse texto, eu fico meio encabulada com essa atitude das pessoas que ficavam com medo, que pediam para Jesus ir embora, porque ficaram com muito medo. E é algo assim que me intriga bastante, né? Por que ficar com medo de Jesus? Porque ele mexeu nos bens daquelas pessoas, matando aqueles porcos, porque ele acolheu uma pessoa que era marginalizada, que ninguém podia chegar perto. Eu sempre fiquei muito intrigada com essa questão. Interessante, né? E uma das frases, acho que a gente vai insistir nisso, Marlene, muito obrigado, que Jesus mais diz é: não tenham medo, né?
Não tenham medo. Agora, pediram para Jesus sair dali e estavam com medo dele. Vamos conversar mais sobre isso, Marlene. Muito obrigado. Matosinho, seja bem-vindo. O que você ia dizer para nós, Matosinho? Boa noite a todos e a todas aí. Eu percebi que o tema central, o tema bem forte, é realmente o medo, né? Começando pelo medo dos discípulos, que não conseguiam avançar pelo medo, né? Ficavam parados na margem, estacionados na margem. Bom, e o que o leproso e o outro que foi curado não tiveram. Eles foram ousados, enfrentaram e foram curados. Um chegou até, com a sua equipe, descer pelo telhado. Olha que ousadia. O outro enfrentou Jesus e falou, eu sei que você pode me salvar, pode me curar. Entendeu? Medo de avançar no infinito, né, Matosinhos? Como estamos fazendo aqui na tela, agora para a gente se ver, se sentir mais forte. Pegando algumas das coisas que vocês estão chamando a atenção, né, com questões aí introdutórias. Muito obrigado, Wanda. Abertura aos que não são dos nossos, aos não-judeus. Matosinho, como vencer o medo? E você se lembrou ainda de outros textos, né? Como vencer o que nos paralisa. Como vencer o que nos marginaliza e nos leva aos cemitérios, né? Vamos conversando. Agora, me permitam também chamar a atenção, nós estamos falando de uma época, né? Muita gente esquece que, às vezes, a gente, quando se junta, consegue vencer a dor. E eu quero acrescentar um ponto que é muito importante, a meu ver, ainda a título de introdução, naquilo que vocês estão falando. Bom, primeiro, suponho que todo mundo teve tempo de ler o texto, né? Mas pode ser que alguém não tenha, então gostaria de pedir a vocês que pegassem no Evangelho de Marcos, capítulo 5, Marcos 5, 1 a 20. E aí, a gente, retomando Marcos 5, de 1 a 20, pensando naquilo que a gente quer, que tipo de religião a gente quer viver e apresentar às pessoas. Vamos fazer uma leitura conjunta do texto? Marcos 5, de 1 a 20, todo mundo achou? A Lúcia vai começar aqui, aí ela para e alguém abre o microfone e continua. Lê 2 versos, 3. Vamos lá, vamos fazer mais uma leitura do texto. Não faz mal que a sua tradução seja diferente daquela pela qual foi começado. Vamos lá, Lúcia? Chegaram do outro lado do mar, à região do Gerasenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Quem continua? Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes e ninguém conseguia subjugá-lo. Dia e noite ele passava. Continue.
e sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz. Que há entre mim e ti, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te peço, por Deus, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha dito: Espírito mau, saia desse homem. E Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava com insistência que Jesus não os expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. Os espíritos impuros suplicaram: manda-nos para os porcos para que entremos nele. Jesus lhes permitiu. Então, os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Os que apacentavam fugiam e contaram o fato na cidade e nos campos, e as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Começaram então a pedir que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus entrou na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que fez por ti e o Senhor, na sua misericórdia. Que bom! Uma leitura compartilhada, coletiva. Se somos amigos, amigas, a gente vai vencendo as dificuldades. Eu tinha feito uma pergunta que aparece para você aí, você também que está vendo a gravação. Quando a gente começa a falar de expulsão de demônio, é um negócio que é muito forte nos dias de hoje. E dá dinheiro também, né? Pensar nisso. A gente não pode esquecer que isso é fruto de uma época. Não vou aqui discutir, acho que não cabe a nós, né? Discutir se tem possessão, se não tem possessão, se demônio entra, se demônio não entra. Eu só acho, Brenda, tá escutando, né, Brenda? Que às vezes... Estou. A gente tem muito peso na religião do medo. E esquece que nosso Deus é amor. Quer dizer, às vezes eu pergunto, sempre para os seminaristas, meninos, vocês são seguidores de Deus ou do demônio? Tem uns que falam tanto demônio, assim, oxe, quem é teu Deus de verdade, né? Você vê demônio em tudo, como é que é possível isso? Por que colocar tanto medo nas pessoas? Então, não tenhamos medo. Essa é a frase que Jesus mais repete, e que já apareceu hoje aqui nas conversas introdutórias, né? Tem coisas que a gente não precisa buscar explicação. E nem vamos encontrar. É evidente que muita coisa é fruto de uma época, do jeito de pensar, daquela época, né? Uma coisa que, de início, eu gostaria de deixar muito claro é que a gente não deve ter 2 pesos e 2 medidas. Por exemplo, tem muita gente cristã, católica, evangélica, que vê possessão demoníaca em tudo. Eu, normalmente, me pergunto assim, vou falar enquanto Edmilson, mas também enquanto teólogo, viu, André?
Não sei se você vai concordar comigo, Andréia. Se Deus permite que um ser ruim entre numa pessoa, por que que esse Deus não permitiria que um ser bom entrasse numa pessoa? Ah, não, demônio entra na pessoa, mas uma entidade boa, um orixá não entra, isso é bobeira do povo. Não, isso é racismo, né? Porque o fenômeno é parecido. Se no candomblé, na Umbanda, um ancestral que teve uma vida boa, bonita, entra e nós achamos que isso é piada, por que um ancestral demoníaco a gente não acha que é piada? Interessante, né? Se eu aceito possessão demoníaca, por que eu não aceito que alguém no centro espírita também receba? Nós temos 2 pesos, 2 medidas. Ou você acredita ou não acredita, né? Então, assim, não vamos ser racistas. Se você aceita também no meio dos cultos afros. Ou pelo menos respeite, né? Eu sei que o tema é complexo, não é o principal para nós aqui, só queremos insistir. Acho que a Rubiela vai ter o coração aberto, Rubiela. Nossa religião é do amor. Pode falar. Alguém pediu a palavra? Abriu o microfone? Vamos ver, né? A nossa religião é a religião de quem ama, de quem pode olhar no rosto aqui na nossa tela e sentir a amizade, o amor, o carinho. É a religião do amor. Então, toda vez que alguém insistir demais, Mauro, não sei se você concorda comigo, nesse negócio de demônio, não vou discutir se existe, não existe, não vamos discutir isso, não. Vamos passar adiante o amor. É esse Deus no qual nós acreditamos. É esse Deus que diz para nós, não tenha medo, Cristiane. Não tenha medo, Roberto. Beto, faz tempo que a gente não te via aqui com a gente ao vivo. Não tenha medo. Aliás, eu vou fazer um negócio agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu queria que a gente repetisse essa frase, mas abrindo os microfones. Vai lá, todo mundo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Tá fraco, vamos lá. Não tenha medo. Não tenha medo. Cardoso, que está no hospital. Não tenha medo. Esli, que está com a sua filha também no hospital, né? Não tenhamos medo, cada uma na sua dificuldade. Isso não quer dizer que a gente não vai fraquejar, que não vai sentir angústia, desespero. Vai sim. Mas a nossa religião não é a religião de quem cultua o demônio. Pelo amor de Deus. Concorda, Rosana? Concorda comigo? Então, estudar exorcismos é também deslegitimar essa religião, muitas vezes sacana e sacaneadora, que vê demônio em tudo. Nossa religião é do amor. Por isso a gente já repetiu, né? Esse texto aqui quer nos mostrar outras coisas, tem o tema central como medo, e precisamos ter presente que Jesus acreditava que ele estava expulsando demônios, porque ele também faz parte de uma época, né? Queria pegar esse ponto que, Wanda, você começou a trazer para nós, por isso eu coloco aí de novo o mapa. Vamos nos localizar. Marcos 5, de 1 a 20, diz que Jesus atravessou o mar, é isso? É um mar bem pequenininho, não dá nem para ver ainda nesse mapa que você tem aí, né? No centro, destacado nesse quadro aí, a gente tem a região do Oriente Médio, lá naquele um losanguinho vermelho, se você conseguir ver no celular, vai estar difícil. Ali tem a chamada região do Levante. Vamos ampliar um pouquinho essa região. Aí, já pegamos um pouquinho mais forte, né? E aí está o Mar da Galileia lá ao norte, e o Mar da Galileia, e uma seta aí apontando a região da Decapolis. Deca, em grego, quer dizer 10, polis, cidade, né? Cidades, a região das 10 cidades. Jesus
Olha lá onde está Cafarnaum, Magdala, Tiberíades. Diz o texto que Jesus atravessa o mar e vai para a região da Decápole. Lúcia, lê para nós de novo Marcos 5, versículos 1 e 2, Lúcia. Quem tem aí na Bíblia vai acompanhando. Chegaram do outro lado do mar, a região dos Gerasenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro. Vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Vamos dar uma paradinha. Então, Jesus sai da região de Cafarnaum, onde ele está aí, né? Atravessa o mar, e é um mar pequenininho, é um lago de água doce, né? E vai para a região dos Gerasenos. Onde é que fica? Aqui na Decápole. Eu vou ampliar o mapa da Decápole e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Dá para ver melhor aí agora, né? A gente tem a Galileia, Cafarnaum, Caná, Nazaré destacado ali, e a região da Decápole. É uma região que foi colonizada pelos gregos. Quando os gregos invadiram a Palestina, eles começaram a plantar, literalmente, a plantar cidades gregas no estilo dele, com ginásios, com a cultura grega, com os grandes teatros. Duas destas cidades são citadas em episódios diferentes. Quem teve tempo de em casa comparar o evangelho de Mateus com o de Marcos, Mateus fala a terra dos Gadarenos. Essa cidade que aparece aí apontada ao norte. Marcos, o texto mais antigo, fala a terra dos Gerasenos, Gerasa. Os gregos chamavam isso de Gerasa, os judeus chamavam de Gerash. Hoje eles recuperaram o nome, chamam de Gerash de novo, né? Vendo um pouquinho mais de perto. Bom, é um punhado de coisas que chamam a atenção da gente. Não sei se você concorda, Dora. Primeiro, nenhuma das cidades tem mar por perto, né? Nem no texto de Mateus, aí você está uns 10 quilômetros do mar, e menos ainda no texto de Marcos, que é a cidade que está mais ao sul. Você está aí 30, 40, 50 quilômetros do mar. Esses porquinhos tão bom das canelas, viu? Fizeram muito exercício. Vou mostrar as 10 cidades aí da Decápole, só para a gente conhecer. Apontada aí de novo Gadara e Gerasa, né? Ao norte, Damasco. Ao sul, depois, descendo do norte para o sul, a gente tem Cesareia de Filipe, não pertence a Decápole, né? Mas Canata, Dion, Rafana, Gadara, Pela, mais abaixo, Gerasa, Filadélfia, e do lado esquerdo, né, somente uma das cidades do que está na Cisjordânia também faz parte da Decápole, que é a cidade de Citópolis. Na verdade, essa cidade já existia, os gregos chegaram, mudaram os costumes, implantaram seu jeito de ser e mudaram o nome das cidades. Os judeus chamam essa cidade de Bet-Shean. Hoje, eles conseguiram recuperar muita coisa, inclusive o nome, né, de algumas das cidades, que estão ou na própria Cisjordânia, né, onde palestinos estão perdendo o restinho de terra que tem, ou a maioria das cidades está no país chamado Jordânia. Essa, então, é a região da Decápole, que a gente vê neste mapa aqui, né? O que é que caracteriza essa região? É uma região, então, povoada majoritariamente, como a Wanda dizia no começo, por pessoas não judias, por as outras gentes. E isso vai caracterizar o Evangelho de Marcos. Agora, uma coisa que é comum, Lilian, bem-vinda, Lilian, né? Tanto para judeus como para estrangeiros empobrecidos, o Império Romano está sufocando todo mundo. É evidente que na Decápole tem uma presença maior de povos estrangeiros do que ali na Galileia ou na Judéia, né? Então, só para a gente se localizar bem, Jesus atravessou o mar, conforme o Evangelho de Marcos, vem para a terra dos
Gerazenos, que está aí na seta de baixo. Algum comentário sobre essas informações de mapa de geografia que são importantes para a gente também, necessárias? Muito obrigado. Hoje eu queria propor que a gente fosse para grupo primeiro, do que eu ficar passando mais informações. Esse exercício da gente se juntar, conversar em grupinhos, acaba fazendo com que a gente aprenda mais. Ah, mas eu estou vendo a gravação. Sim, algumas pessoas. Hoje nós somos, nossa, 50 computadores ligados aqui. Até assustei. Achei que tinha menos, agora é que eu vi. Bastante gente, viu, Alzira? E aí sempre tem mais umas 20 pessoas que vão assistir a gravação. Então, se você estiver assistindo a gravação, daqui a pouco a gente encaminha um trabalho de grupo para a gente poder se conhecer, se conversar. E vai ser 20 minutos. Você pula, corre esses 20 minutos, vai perder, vai ganhar um pouquinho de tempo, mas vai perder a riqueza da conversa. Então, na quinta que vem, não é para você ficar vendo a gravação. Vem aí assistir com a gente ao vivo, né? Então, o que a gente vai fazer em grupo? Conversar de novo sobre esse texto. Marcos 5, de 1 a 20. E as perguntas que foram passadas ali para casa, a gente retoma. Ah, mas eu coloquei lá no grupo do WhatsApp. Isso, então ajuda o seu grupo. O que não vamos trazer tudo para cá. Na volta eu vou fazer alguns complementos, mas é fundamental que a gente partilhe o que descobriu nos pequenos grupos. A gente vai lá para o grupo. Aí, se você não lembra a pergunta, olha daqui a pouco no grupo do WhatsApp e que vão estar de novo lá as perguntas, tá? Vou abrir as salas. Nós vamos ter 20 minutos para conversar, saber de onde é e saber que quanto mais amizade a gente tem, mais fácil é a gente exorcizar o mal do meio de nós. Um momentinho que você já vai ser levada. Se você não foi para a sala, não se preocupe, tá? Não se preocupe. Aguarda um pouquinho, converse com alguém. Se ficou na sala grande aqui também, fique tranquila, bem tranquilo. Já vamos começar a nos deslocar para as salas. Você vai sendo aí levada. Não vai com a legião, mas vai com um grupinho. Não é, Manu? Vai lá. Arizete, vai lá para o seu grupo, Arizete. Quase todo mundo já para lá. A gente lembra, então, que se você está vendo a gravação, pode correr 20 minutos. Para quem está aqui na sala, são 19h36.
20 minutos exatos e fomos derrubados da nossa sala. Ainda bem que não nos jogaram no mar, né? E o motor estava esquentando. Sem precipícios desta vez. Eu peço desculpas. Sequestra nós, assim, nem pergunta, né? Já vamos vindo de volta. Pois é, o computador é programado, 20 minutos ele faz vlupt, né? Vai derrubando a gente. Podia ter esticado um pouquinho. Os grupos, passei em alguns dos grupos, não deu para a gente passar em todos, e vi que as conversas estavam agradáveis, muito ricas. E a gente acaba interrompendo esse bate-papo. Mas é a riqueza e o limite também de um encontro virtual nesse modelo, né? Antes de abrir a palavra, eu queria agradecer e, de novo, insistir. A experiência do grupo acaba ficando lá no grupo. Por isso que o nosso encontro é um perpassar, né? Quando começa a aparecer lá, seja na sala virtual, como esse texto da Márcia Justo, né? Márcia postou lá, né, Márcia? Que ficou encantada com a dissertação do Silvio Rogério sobre o texto. Ele segue, inclusive, outros autores que vou citar aqui depois. A Leontina postava lá no grupo do WhatsApp, né? O encontro, tem outros textos lá, peguei o seu hoje, Leontina, né? Só para ilustrar. O encontro vai acontecendo durante a semana. Por isso, mais um pedido, tá, gente? Um pedido. Muita coisa é muito importante para a gente, e a gente às vezes tem dificuldade. Divido isso com o grupo ou não? A gente sabe que é importante, mas sempre que possível, vamos deixar o grupo do WhatsApp para nos ajudar nos momentos de dor, né? Pedir orações, coisas assim, mas para deixar mais para assuntos do curso. Porque senão a gente... Não estou aqui criticando ninguém de jeito nenhum, é só um pedido mesmo, né? Aí como tem, às vezes, muita coisa postada, a gente não consegue ler. Aí, se você vai encontrando aí a resposta de uma pessoa e já vai lendo, estou destacando a parte final sua aí, tá, Leontina? Olha só, ela percebeu isso, eu não tinha percebido. O estudo vai acontecendo durante a semana. É esse o nosso objetivo. Queria escutar um pouquinho de vocês. Repito, não dá para trazer tudo desse momento do grupo, mas coisas que a gente queira destacar. Umas 4 ou 5 pessoas, a gente vai comentando, voltando, e eu vou completando aqui ou repetindo. Sintam-se à vontade. Quem quer começar? O grupo onde estava a Miriam. Alguma coisa, Miriam, que vocês querem destacar? Alguém do seu grupo? Curiosidade, descoberta, algo da semana? Eu acho que no meu grupo quem fala bem é a Wanda. Então eu passo a palavra para ela. Fica à vontade, não precisa. Se quiser. Ou outra pessoa, tá? Tá vendo como é bom lá no grupo? No grupo a gente fala e todo mundo fala. Francisca, tudo bom? Quem que estava lá no seu grupo, Francisca? No meu grupo estava o Guido e a Marisa, o Antônio, a Brenda e a Ágata. Aí a Brenda ficou de nos representar. A palavra é sua, Brendinha. Essa Francisca. Não, na verdade, nós só falamos de alguns personagens, né? E dos papéis. No caso de Jesus, né? Que fez da questão do exorcismo, o homem possuído, que aí nós fizemos a comparação. Gente, eu estou falando por cima, e se tiver alguém do grupo que queira complementar, tá? Sobre o domínio da Roma, né?
E o restante eu não consegui anotar, gente. Se alguém conseguiu. Uhum, Foi obrigado. basicamente isso. Personagens, e a gente estava tentando trazer o que cada um, qual que tinha sido o papel, né, de cada personagem. Aí a gente falou também, né, sobre esse homem possuído que sofre o domínio de Roma, que ele é o oprimido, mas não é um oprimido passivo, ele é um oprimido que resiste, né? Porque ele quebra as algemas, aí vão lá, correndo ele de novo, e ele tem uma força muito grande. A gente falou também sobre os porcos, né? Que são os personagens também, os porcos. E que a Marisa falou, né? Considerados animais impuros. E a gente falou sobre a representação do mar também, né? Que numa literatura apocalíptica, o mar representa a maldade, o mal, né? Mais ou menos por aí. Aí falamos um pouquinho sobre a estrutura do texto, que é em quiasmo, né, em sanduíche. A estrutura. Só um pouquinho, Francisco. Eu vou escrever essa palavra, pode ser que alguma pessoa que esteja aí não tenha escutado. Aí depois eu retomo e explico, tá? Quiasmo. Tá? Grava aí. Obrigado, Francisca. O que mais? E a última coisa, assim, que a gente ainda falou é a questão, assim, de que o texto, né, a Marisa estava expondo que a dúvida dela de se ela tem dificuldade em saber se é uma novela, se é uma poesia, se é isso, aquilo. Então, a gente chegou à conclusão de que ele é um relato, né, uma história contada. É um relato, uma narrativa, né? É isso mesmo. Talvez, não sei se eu vou interpretar o que está no coração seu, Marisa. Um relato de um fato histórico, para ser redundante, né? De ou vamos dizer assim, ou uma metáfora, né? Uma metáfora. Acho que é uma pergunta que está por trás, né? E às vezes a gente não tem coragem de fazer. Será que isso aconteceu mesmo? Será que é uma metáfora? Faça uma paradinha aqui, Francisca, se você e o seu grupo permite, antes de passar a um outro grupo, para dizer o que eu penso. Olha, esse texto foi escrito... a gente sabe que o Evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos uns 40 anos depois da morte de Jesus. Então, vamos arredondar aqui. O Evangelho de Marcos é escrito lá por volta do ano 70 depois de Cristo. Aqui é escrito o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, então, está fazendo referência a um fato acontecido, o que ficou na memória das comunidades, contado muito tempo de boca em boca. Esse fato aconteceu aqui nos anos 30. Que tem alguma coisa, né? Então, aqui nós temos a época do movimento de Jesus. O que aconteceu aqui na época de Jesus, a gente não sabe. O que a gente sabe é que houve um longo processo de tradição oral até se redigir o texto. Com toda certeza, algo se passou aqui. E eu, normalmente, penso assim, não cabe a nós negarmos o que mais se fazia na época, né? Quer dizer, Jesus se caracteriza como um exorcista. Ele expulsava demônios, sim. Então, a gente não precisa negar que Jesus expulsou o demônio, porque assim ele entendia que ele libertava as pessoas. O que era isso que o homem tinha? Que tipo de doença, de loucura, o que provocava isso? Hoje, talvez, tivéssemos outras respostas. Pela psicologia, pela psicanálise, pelas próprias condições sociológicas, né? Mas não vamos negar que nos anos 30, Jesus deve ter feito muitos exorcismos.
Isso caracteriza. Ele faz isso por quê? Porque ele quer se aparecer? Porque ele está brigando? Não, por misericórdia, por compaixão. Agora, e essa foi a pergunta principal durante essa semana, o que nós queremos descobrir é o que estava acontecendo quando Marcos escreveu o texto. E por isso que a pergunta que a gente fez foi sobre os elementos da dominação romana que a gente consegue observar no texto. Seria como se fosse assim: a gente vai contar uma história do passado e se a Alzira Munhoz, que está lá na Guatemala, for contar uma história dos anos 30 ou 40 aqui do Brasil, ela vai contar com os elementos da cultura dela. Mas, se a Cláudia for contar, ela vai contar com exemplos diferentes, porque ela está vivendo uma realidade diferente. Já se a Enedir for contar, né, Enedir? Você vai contar de outro jeito, até relacionando com o problema de hidroelétrica e de cachoeiras, né, porque é o que você está vivendo aí. Então, normalmente, quando você vai contar um fato, você não está pensando só lá no fato acontecido. Você conta o fato a partir do momento em que você está vivendo. Isso acontece muito nos evangelhos. A gente, às vezes, consegue perceber no texto mais coisa de quem está escrevendo do que do fato que aconteceu lá. Não sei se vocês concordam, né? Então, por isso, a preocupação em observar a dominação romana. Agora, voltando na pergunta do grupo anterior, é um relato, é uma narrativa de um fato, de algo que aconteceu. Como foi que aconteceu, a gente não sabe, a gente só sabe que essa história é escrita depois como metáfora para falar daquilo que os romanos estão fazendo com a comunidade cristã. Muito obrigado. Edivaldo, que grupo que você estava? Como é que foi lá, Edivaldo? Conta para nós. O grupo muito bom, acho que eram 5, se não me engano. Tinha Matozinho, tinha a Laura, tinha a Ana, e mais 2 lá, que eu não estou lembrado agora, desculpe. Mas foi muito interessante. Douglas e Marlene. Isso, obrigado. Isso porque refletimos assim a experiência que cada um fez de Jesus Cristo, e a dificuldade de aceitá-lo, não? O texto, acho que deixa um pouquinho claro nesse sentido também, ou leva a pensar dessa forma, e a gente tentou atualizar aqui. E a dificuldade que a gente tem em falar de Jesus Cristo na nossa realidade. A Laura falando da experiência dela em São Paulo, capital, e fazendo, inclusive, uma ligação do endemoniado com os moradores de rua, de recuperado e para voltar para casa, não? E essa dificuldade, já que o morador de rua, evidentemente, nem Jesus, nem o morador quer ficar na rua. Então, voltar para casa e anunciar depois da experiência de Jesus Cristo. Mas eu paro por aqui, eu passo por Matozinho, eu acho, não, ou Dona Laura. Arisete tinha pedido a palavra. Douglas, você segura só um pouquinho, Arisete. Douglas... Sim. Marlene, se alguém quiser destacar alguma coisa também, Matozinho, sinta-se à vontade. Estou anotando esses pontos, até como partilha depois aí para a gente, né? Se não, Arisete, pode fazer outra palavra? Nós tivemos o privilégio de ter a Alzira, lá da Guatemala, com nós, e então, como clareou bastante, né, a explicação dela nos ajudou muito a entender, me ajudou e também as colegas lá. Se não fosse essa partilha no grupo, da gente estar trocando, ou então aqui estudando junto com o grupo e com você, eu provavelmente ia ficar com aquele entendimento de demônio, de porco mesmo, do mal. Então, como é difícil a gente, às vezes, pegar a leitura e ler sozinho, ler isolado, ler, e não ter um pouco mais, aprofundar um pouco mais, ou partilhar isso com quem conhece mais, para ajudar a entender. Que parece que é uma conversa ali, uma narrativa
um texto de que do telefone sem fio. Sabe quando começa uma história no começo e depois lá na ponta sai uma história diferente? Então, por que já não escreve? O meu questionamento é, por que já não escreveu o que era para escrever mesmo, falar de Império Romano, para que fala de endemoniado? Por que põe porco no meio? Porque, sabe, assim, por que já não escreve de uma forma clara para a gente entender, para os leigos? Senão a gente vai ficar sempre dependendo de alguém que conhece mais, que sabe mais da Bíblia para ajudar quem não sabe. Esse foi um questionamento que estou fazendo agora, não foi lá no grupo. Tá bem, Elisete. Eu concordo com seus questionamentos, mas com toda certeza, quando você fala com as suas filhas, você tem um punhado de historinhas, de metáforas, de historietas que ela entende, mas que elas, né, suas filhas entendem. E se eu for pegar daqui a 200 anos, eu vou falar assim, mas por que a Elisete não falou direto? A Elisete tem uma filha estudando em Dourados, ela falou assim para a filha dela, minha filha, toma cuidado lá em Dourados que tá cheio de lobo mau. Não tem lobo mau andando na rua de Dourados, Arisete, mas você já falou isso para elas, né? Porque já não fala direto, é a mesma coisa, né? A gente usa metáforas. Obrigado. Eu vou seguir um pouquinho, mas antes disso, a Laura pediu a palavra e a gente vai pegando coisas aí do grupo e está sempre aberto o microfone. Vai lá, Laura. Só refletindo um pouco o que a Arisete falou, é mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil na época da ditadura, não se podia dizer abertamente, né? Então, tinha-se que escrever músicas e contar histórias com metáforas, né? Quem entendia era quem precisava entender, ou quem... E hoje em dia nós interpretamos porque outras pessoas que viveram aquela época nos contam como era, né? Mais ou menos isso, professor? É uma linguagem codificada, né? Eu concordo. Por trás desse texto tem uma denúncia. Repito, ninguém está negando que Jesus expulsou demônio lá no ano 30. Isso é o que mais caracteriza Jesus. Os milagres que Jesus fazia era a libertação dos vários tipos de demônios, de enfermidade e tudo mais, né? Mas o jeito de Marcos escrever é fazer uso de uma linguagem codificada para a comunidade poder respirar, né? Concordo, obrigado. Tem uma música do Chico Buarque, entre as tantas, né? A gente pegou a Angélica na última vez. Vai passar nesta avenida o samba popular. Vocês lembram dessa música, né? E as pessoas, não lembro da letra, depois eu vou colocar a letra toda, né? Andavam errantes, feito penitentes, levando pedras, feito penitentes, né? Num sanatório geral. Cada vez que eu lembro dessa música do Chico, eu me lembro. Parece que nós estamos num sanatório geral, e sem nenhum preconceito, né? Com quem precisa desse tipo de tratamento, mas que a gente não dá conta de entender, né? Obrigado, obrigado. Eu vou passar para o ponto da estrutura do texto. E aqui eu queria citar um outro autor, que é o Luiz Schiavo, e ele fez também a sua tese sobre isso, é um biblista italiano, fez isso aqui lá na Católica de Goiânia. Ele é citado, inclusive, no texto que eu passei para vocês lerem, né? Uma possibilidade de olhar esse texto. Queria que vocês pegassem a Bíblia de novo, e daqui a pouco a gente circula mais a palavra, né? Mas para a gente ver como vai passar, né? Vai passar. Muito obrigado, Esther. A Esther já colocou a música do Chico aí para a gente vai colocar lá no grupo, para a gente também correlacionar com esse texto. A música é um sonho de uma libertação de quem está nos possuindo, ao mesmo tempo a denúncia de que 3 dias de carnaval nos enganam, né? Obrigado. Marcos 5, de 1 a 20. Eu trabalho um pouquinho a estrutura e aí a Analice faz uso da palavra, viu, Analice? Obrigado. Olha só. Se a gente pega o texto, no versículo 1, a gente tem a informação de que Jesus chegou na terra dos Gerazenos. Gerash, em hebraico, né? Gerasa,
assim os gregos chamavam, então, terra dos Gerazenos, que está na Decápole. Do 2 ao 5, se a gente vai passando o olho, não precisamos ler tudo de novo, tem a apresentação da situação dessa pessoa possuída por um espírito impuro, que sai do meio do cemitério, né? E a bela descrição que o grupo da Francisca fez. O texto deixa evidente que ele não se submete. Ele arrebenta as correntes. E aqui começa a aparecer palavras ligadas ao Império Romano, né? Grilhões, correntes, prisão, né? Deter, subjugar, algemar. Sem descanso, ele passa pelos túmulos, pelas montanhas, se ferindo com pedras. Uma pessoa certa, a gente vê, né, na sua sanidade mental está prejudicada. A gente sabe disso. Bom, quando a gente chega lá no versículo 6, do 6 ao 10, temos uma conversa, que estamos chamando aí de diálogo, né? Diálogos entre Jesus e aquele que o possui e a expulsão. Aí eu vou pedir que a gente acompanhe do 6 ao 10. Acho que esse a gente vai ler de novo. Leise, você consegue ler para a gente ou está difícil de abrir o microfone aí? Leise. 6 a 10. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Quem há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço por Deus, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha dito: Espírito impuro, saia deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Muito obrigado. Fica aí. Vai ter que sair, né? Bom, do 11 ao 13, os espíritos vão para os porcos e caem no mar. Olhando desse jeito aí, do versículo 11 ao versículo 13, nós teríamos o centro do texto. E a Leontina tinha chamado a atenção disso, naquilo que você colocou lá no grupo, Leontina. Se você fizer um pouquinho só de esforço, não precisa muito, você vai lembrar de soldados, cavalos e cavaleiros que caíram no mar. Lá na história do Egito, né? Quando o povo está saindo da escravidão do Egito, que vai fazer sua experiência no deserto, Deus abre o mar, o povo atravessa, e os soldados do faraó, o exército do faraó, cai no mar. É a releitura da historinha do Êxodo. Aqui, com certeza, o autor do Evangelho de Marcos, depois Lucas e Mateus copiaram, como vocês leram, adaptaram, né? Ele está pensando na historinha do Êxodo. Quem é Jesus? Jesus é o mesmo Deus poderoso que joga no mar cavalos e cavaleiros. Êxodo, capítulo 15, canto de Moisés e de Miriam, né? Cantemos a Deus que nos libertou, canto de Miriam no final do Êxodo 15, 20, 21, né? Que jogou no mar cavalos e cavaleiros. É a releitura do Êxodo. Agora, uma vez liberto e o mal voltando para o seu lugar de origem, como um grupo também já destacou, ele pode voltar à sociedade. Reintegrado à sociedade, vai anunciar o evangelho. Claro que o pessoal vai reclamar do prejuízo. Então, do ponto de vista da estrutura, acho que é um bom jeito de olhar esse texto aí. Eu vou depois compartilhar com vocês, né? Resumindo de outra maneira, um homem é possuído, temos o exorcismo.
Na proclamação que Javé, de Jesus é Javé, que joga no mar cavalos e cavaleiros, também estamos proclamando que Jesus é o Senhor. O homem é liberto e vai anunciar as maravilhas de Deus na terra dele. Então, é um texto de estrutura de sanduíche, como a gente diz, né? Onde você põe o pão, alface, e no meio você põe um ovo frito assim, um filé, né? Hambúrguer não, né? Hambúrguer não. Mas o recheio principal está no meio. Qual é o centro do texto? Esse Jesus, para a comunidade de Marcos, lá no ano 70, é aquele mesmo Deus do Êxodo que joga no mar cavalos e cavaleiros, como fez na historinha do Egito. Né? Do ponto de vista da estrutura, algumas pessoas falaram, né, ou aqui no grupo ou no particular, que tiveram dificuldade. Então fica aí uma dica. Mas eu quis dividir o texto de outro jeito. Ótimo, não tem problema. É só uma possibilidade, né? Tem um livro, trabalho do Luiz Schiavo mesmo, né? Dissertação dele, chamado 2000 Demônios na Decápole, Exegese, História, Conflitos e Interpretações, e ele propõe essa estrutura aí, né? Que eu apresentei para vocês, e aí um pouquinho mais detalhada, depois a gente compartilha, só para ajudar a gente. Agora eu queria entrar nesse tema da legião. Eu sei que não é novidade, a maioria dos grupos aí está comentando, mas antes de falar disso, foi a Ana que pediu a palavra? Ana Alice, por favor, vai lá. É que antes do professor passar para a página seguinte, aí tem uma pergunta lá, e os porcos? E os porcos? Agora que eu descobri que o senhor já passou para a estrutura para explicar que os porcos eram os mesmos que caíram no mar na saída do Egito. Sim, os porcos estão aí no texto como soldados do faraó. Né? Entendi, foi agora, muito... Permanece uma pergunta, Analice, você entendeu, e está ótimo. Mas aí, mesmo assim, a Karina e o Rodrigo, o Mauro, podiam perguntar: Tarciso, explica para nós, por que é porco e não é tamanduá? Por que é porco e não é gambá? Né? Por que é porco e não é um outro bicho? Capivara? Coitadinho dos porcos, o que tem a ver com isso? Olha, tem várias possibilidades de explicação, né, Gladys? Eu vi que vocês conversavam lá no grupo também. Mas duas coisas são importantes aqui na minha forma de ver. Uma delas, os judeus consideravam o porco animal impuro. Então sobra para os coitados dos porquinhos aí, né? Aliás, judeu nem cultiva porco, né? Vocês observam, então, estamos em terra estrangeira e não é 3 ou 4 porquinhos no fundo de casa, não, viu? A história fala de um monte de porcos, né? É a monocultura aí do mundo grego. Mas é claro que os porcos, mais do que representar pessoas impuras, animais impuros, representam soldados. No jeito de Marcos escrever, tá, gente? Repito. E aí eu vou só continuar, Ana Alice, que acho que a sua pergunta pode ficar um pouco mais ilustrada com o símbolo da legião. No ano 66, 67 depois de Cristo, nós estamos na época do imperador Trump não, era Nero, né? Trump é dos Estados Unidos. O imperador Nero, o Trump da época se chamava Nero. Os judeus pobres, sofridos, massacrados lá da Palestina, resolveram fazer uma guerra contra Roma. Vamos expulsar os Estados Unidos daqui do Paraguai. Não queremos mais um império opressor sobre nós. Desencadearam essa guerra. Os romanos achavam que iam rapidinho vencer, mais ou menos como os Estados Unidos fizeram no Afeganistão. A gente vai lá e mata todo mundo. Acabou perdendo, né? Então, os romanos não conseguiram tão facilmente vencer a guerra. Tinha um general por nome de Vespasiano que foi comandar pessoalmente a ocupação, a destruição dos judeus. Só que, enquanto isso, Nero morreu e ficou uma disputa lá no trono danada
Aparece Otto, aparece outro que quer ser imperador. Aí o que o Vespasiano faz? Ele saiu da Palestina e foi para Roma, porque teve apoio de outros generais, e ele se nomeou imperador e se legitimou, pela força, evidentemente, no poder. O filho dele, Tito, fica ou volta para a Palestina, e Tito destrói Jerusalém no ano 70. E aí Tito fez uma entrada triunfal em Roma, levando os símbolos do templo, a menorá, que é aquele candelabro de 7 braços, tudo, as coisas de ouro do templo, né? Para humilhar publicamente os judeus. Esse é o contexto em que está sendo escrito o Evangelho de Marcos. E é por isso que o Evangelho de Marcos é tão marcado pelo medo. Não tenham medo, não tenham medo. Aliás, é o único evangelho em que as mulheres vão ao túmulo e não contam nada a ninguém porque tinham medo. O jeito de Jesus morrer em Marcos, no Evangelho de Marcos, Leda, é gritando, né? Meu Deus, por que me abandonaste? No ano 70, é a comunidade que está gritando, meu Deus, por que me abandonaste? O Evangelho de Marcos tem esse contexto, Rosana. Medo, sofrimento, dor. E quem é que está lá na Palestina? A 10ª Legião Romana. Aí eu queria escutar, você me ajuda aí, não sei se o Guido consegue abrir o microfone, Guido, e ler quem que era a 10ª Legião Romana. Vamos lá. Foi uma legião romana criada por Augusto em 41 a 40, né? Por volta de 41, 40, né? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Durante o período de guerra civil iniciada após a dissolução da República Romana. A 10ª Fretense aparece no registro até pelo menos a década de 410. Nossa. Depois de Cristo. Então, foi uma legião que durou pelo menos 450 anos. O Império Romano se dividia, né, formando legiões de soldados. Varia muito a quantidade, a depender da época, do período e da região do Império também. Mas uma legião tem de 5 a 6 mil soldados. Eles são normalmente divididos em grupos menores. Em algumas épocas, eram divididos em subgrupos de 100 soldados, chamado de centúria, um grupo de 100 soldados. Quem cuida de uma centúria é um centurião, né? Cuidando desse número menor. E, às vezes, a legião ela vai se distribuindo. Agora, tem uma coisa que é muito interessante, que acontece até hoje. Os Estados Unidos têm a águia, né? Nós somos a águia, o estandarte, né? O Egito, sempre na cabeça do Egito, do faraó do Egito, tem aquela cobrinha lá, o símbolo do poder, né? As legiões romanas, Elvira, eu acho que você sabe disso, cada uma delas tinha um animal para representar o seu poder de pisar. E o símbolo da 10ª Legião, por incrível que pareça, era um porco. Javali. Vocês sabem, o javali já está com uma procriação desordenada aqui no Brasil. É um porco que foi importado, né? Diferente dos nossos cateto, queixada, né? Os outros porcos selvagens que a gente tem por aqui, que não são tão predadores e destruidores como o javali. Mas o javali é um bicho doido, né? Então, a 10ª Fretenses tem como símbolo o javali. O porco. Logo, meu nome é Legião, e aí por que o porco está representado, né? Passa e pisa sobre tudo. Só para ilustrar, olha só. Outras legiões tinham o elefante como símbolo, porque o elefante, quando passa, tritura tudo. O gafanhoto, né? Porque o gafanhoto também, uma nuvem de gafanhoto vem vencendo, a águia, pelo poder que ela tem, o próprio escorpião. Então, era costume cada uma das legiões romanas terem um animal. A 10ª
legião, como também a 20ª legião romana, chamada Valéria Victrix, tinham o javali, o porco, como símbolo. Então, quando a gente pergunta por que o porco, com muita probabilidade, Manu, é porque o porco também é símbolo da legião romana. Isso aparece, aqui estamos mostrando a águia, né? Da 19ª legião. Vai aparecer nos estandartes, nas bandeiras, em algumas moedas, em selos, etc., etc., né? Tem um autor que diz que também temos outros elementos ligados à dominação romana, correntes, prender, um monte de coisas que a gente viu por aí. Mas a palavra rebanho, agele, em grego, é um termo para falar de recrutas militares, jovens militares recém-chamados. E a frase, Jesus os dispensou e o mandou para o mar, também tem a ver com termos militares, né? Agora, é claro que uma chave principal, Deus jogou no mar cavalos e cavaleiros. Então, esse milagre, né, nosso tema, parábolas e milagres, no fundo, tem um sonho. Como vencermos a dominação romana que está sobre nós. Como vencer esse mal maior, que é a opressão do Império Romano. Falei demais, teve grupo que não falou ainda. Vamos circular a palavra. Quem mais quer fazer uso da palavra? Cláudia, a gente viu que você não pôde chegar antes, né? Fique tranquila, nós estamos aqui dizendo que nós não somos uma legião, mas um grupo de amigas e amigos é capaz de fazer qualquer exorcismo também. E a Cláudia disse que leu em parte o texto, né? Obrigado. Andréia, a palavra é sua. Já que você deu a deixa de amigos e amigas, né? Só complementando, além desses elementos, a experiência da Enedir, assim, foi muito rica, porque ela contando o quanto o apoio ao amigo exorcizou o medo nessa experiência, porque ela enfrentou também cercas eletrificadas para chegar nessa investigação que eles fizeram e descobriram uma realidade que estava sendo escondida, né? Então, essa experiência dela vale muito a pena, assim, ser compartilhada, porque é muito similar aos textos de hoje. Quando o texto fala, né, nas algemas, nas ferramentas, ela também se deparou com isso, e a amizade, o amor de quem estava do lado, das pessoas mais simples, diziam, não tenha medo, você vai conseguir passar. Muito rica a experiência dela. Foi partilhado no grupo, Andréia? Foi, e no grupo do WhatsApp também. Então, Edmilson. Sim, Enedir. E grupo, né? Assim, né? Nós, não só eu, mas a comunidade, né? Onde nós estamos fazendo essa experiência das grandes legiões, né? Do capital e da política também, né? Contextualiza, para quem não pôde ver lá no grupo, você está falando de onde, mora onde? Ajuda a gente. Eu moro em Fátima de São Lourenço, no município de Jucimeira, no Mato Grosso, né? A terra do agronegócio. Pois é. Pois é. Então, e esta semana descobrimos que nós estamos aqui na Bacia do Pantanal, né? No Baixo Pantanal que eles falam, né? E são terra de povos originários, várias aldeias indígenas, e muitas cachoeiras, muitos rios, pequenos rios. Então, as hidrelétricas chegam também aqui, né? Mas assim, muito no silêncio.
Então, hoje, as legiões, elas também se articulam de uma maneira que o povo não, as comunidades tradicionais, ribeirinhas, os movimentos sociais e as instituições não descubram o que está acontecendo. Então, veio a semana passada toda essa notícia, né? E aí nós tínhamos as pessoas aqui muito simples, analfabetas, que disseram, irmã, nós temos que ir lá. E é a senhora que vai nos levar, porque o nosso carro iria até onde eles queriam ir, o ponto, né? Mas lá nós nos deparamos com muitas cercas das fazendas, e todas as fazendas com as cercas eletrificadas. E eles, sabiamente, sabem passar as cercas sem levar o choque. Olha só. Sem levar o choque. Então, vamos lá. Então, por isso que eu disse, o medo às vezes nos paralisa, mas quando se tem amigos, por uma causa comum, o medo não existe. Né? Porque aí nós fomos, fotografamos, falaram, o mapa onde estava, então, muitos deles diziam, aqui tinha uma aldeia indígena, só que o fazendeiro nos expulsou. O outro contava a história dos antepassados, né? Aqui aconteceu. Então, são coisas assim que a gente precisa romper o medo para estar juntos e abrir caminhos. E agora estamos abrindo caminhos junto com a Universidade Federal de Cuiabá, de Rondonópolis, né? Sábado teremos uma reunião na comunidade que, assim, lutamos para que a igreja abrisse o espaço para ser um espaço comunitário e público, e não um outro, né? Uhum. Então, esse é o caminho, mas essa é uma experiência que só quem vai, né? Muito, muito obrigado. Quer dizer, a gente precisa, sem negar, repito, o que a gente falava no começo da aula, né? Sem negar a possibilidade de demônio possuir alguém, de necessidade de exorcismo, não vamos entrar nessa questão. Mas o que a gente precisa mesmo é se perguntar, né, Sirlete? Quem são os demônios de hoje e como exorcizá-los? Como enfrentar a legião do grande capital, como enfrentar essa legião do agronegócio que mata, né? Precisamos fortalecer redes. Muito obrigado. Muito obrigado. Andréia, obrigado por ter pedido a Enedir que compartilhasse, né? Para aprofundamento deste assunto, para quem quiser, não só especificamente sobre o texto de Marcos 5, de 1 a 20, mas sobre esse tema de Satanás e demônios na Bíblia, muita gente conhece, mas eu vou mostrar novamente o livro do Hildo Bongás, que de vez em quando está aqui com a gente, né? Tem visto a gravação, que normalmente também tem cursos. Obrigado, Hildo. Vamos apresentar mais um material seu. Um livrinho chamado Satanás e Demônios na Bíblia. Eu até fui olhar o livro, ele está esgotado, infelizmente, no momento. Então, nós vamos fazer uma coisa bem cuidadosa, né? Fizemos uma cópia deste livro e ele vai ser disponibilizado. A gente só pede para vocês não ficarem distribuindo aleatoriamente, porque tem direitos autorais, né? A editora tem direitos. Mas a editora vai demorar um pouquinho para reimprimir, a editora do próprio CEBI, e é um dos melhores materiais que a gente tem para entender esse tema de Satanás, demônios, exorcismos e etc., né? A gente precisa, de novo, vou falar alguma coisa que para algumas pessoas é novidade, para outras não, mas a gente precisa diferenciar as variadas maneiras que o povo da Bíblia tem para falar da presença, da ação do mal, né? O perigo é a gente juntar e colocar tudo no mesmo saco, né? Diabo é uma coisa, demônio é outra, Satanás é outra, na cultura de Jesus. Peço licença para quem está cansado e cansado de ver isso, eu vou rapidamente colocar alguns elementos aqui, né? Para ajudar
a gente em 5 minutinhos. Não quero esticar nisso aqui, depois vocês aprofundam. Quem quiser aprofundar o assunto, e é importante, no livro do Hildo Bongás, que vai ser disponibilizado amanhã por e-mail e também na sala virtual. Então, Satanás, que é o chamado o príncipe dos demônios, né? Normalmente é uma espécie de advogado de acusação. Vocês lembram do Alto da Compadecida, né? Aquela figura que vem do antigo Satã. Começa a aparecer no período persa, ali no livro de Jó. O Satã, no começo, ele é até mesmo um filho de Deus, não tem muita diferença. Não tem essa característica que a gente tem hoje. É um ser humano, é um ser que vai prejudicar, né? Então, Satanás é aquele... Como é que eu poderia achar uma boa tradução para Satanás? Aquele que quer desviar você do caminho. Esse é Satanás. Vocês se lembram no Evangelho de Marcos, por exemplo, né? Jesus diz assim: "E dizem os homens que eu sou? Uns falam que você é João Batista, outros estão falando que você é Elias, estão lá em Cesareia de Filipe. E vocês, quem dizem que eu sou?" Pedro, tomando a palavra, diz: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Não, tu és o Messias, no Evangelho de Marcos, né? Marcos 8, 20, alguma coisa ali. Já confiro aqui. Acontece que a visão de Messias que Marcos tem, ou melhor, que Pedro tem na cabeça, conforme a narrativa de Marcos, é de um Messias glorioso. E Jesus fala assim: "Tá bom, bem-aventurado é você. Eu sou o Cristo mesmo." Mas ele começou a ensinar que o Filho do Homem vai morrer, e assim por diante, né? E o Pedro pega e tira Jesus do lado. Estou lá em Marcos 8, 31 a 33. Marcos 8, 31 a 33. Chamando Jesus do lado. Pedro fala: "Ô, Jesus, não fica bom você ficar falando isso aí na frente das pessoas, não, né?" Jesus vira para Pedro e diz: "Passa para trás, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás." Né? Ele não diz: "Satanás, sai de Pedro", porque Pedro não está possuído. Pedro está sendo Satanás para Jesus neste momento. Então, a figura do Satanás é aquela que desvia você do caminho. Essa é a imagem no judaísmo. Resumindo um pouquinho, né? Até por uma questão de tempo. Outra coisa é o diabo. Em grego, tem um verbo, nós já falamos da parábola, né? O verbo é o balo, que é jogar, arremessar, balo, né? Se eu jogo junto, eu posso dizer em grego símbolo. Em português ficou símbolo, porque sin significa junto, sin com N, né? Mas em português a gente vai sinagoga, símbolo. Símbolo é o que te une. Eu tenho uma cruz aqui no meu peito, né? Você pode virar uma bobeira, só um amuleto, mas pode ser um símbolo que te une a um grupo, que te une a uma pessoa, que te une a um compromisso. Eu tenho um anel de tucum aqui no meu dedo, né? Para mim é um símbolo, porque isso me une a uma causa. A aliança te une a uma pessoa e assim por diante, né? O símbolo une. Contrário de símbolo, aí você muda a preposição, Brendinha, é o dia. Dia. E o resto é igual. Diabolo é o que divide. O que provoca a divisão. Esse é o significado do diabo, né? Agora, o que é o demônio? Naquele tempo, eles imaginavam que entre nós e os outros céus aqui, né? Isso está cheio de espíritos. Eu vou dar um exemplo bem simples, que talvez possa ajudar, né? A gente começa a espirrar, tossir, né, Elza? E alguém fala: menina, você pegou algum vírus por aí. Você enfraqueceu e um vírus entrou em você. E vai lá, Luciene, passar remédio para você. Naquele tempo, eles atribuíam isso, quando uma pessoa está enfraquecida, a seres que entram, a espíritos impuros. No mundo grego, o demônio, daimon, em grego,
Na verdade, não é nem bom nem ruim. Na mentalidade apocalíptica e bíblica, o demônio é aquilo que vai, então, causar o mal em você, aquele que traz a enfermidade. Tanto é que em nenhum texto mesmo, quando Jesus cura uma pessoa, ele está expulsando o diabo ou Satanás. Ele expulsa demônio quando cura. Temos uma exceção, que é o texto de Lucas 7, que tem uma mulher encurvada, né? E Jesus desencurva a mulher, e aí o texto fala, Satanás estava encurvando essa mulher, porque ali Satanás representa a sinagoga judaica opressora sobre a mulher, né? Mas para curar alguém, Jesus expulsa demônios. Eu vou tentar... O diabo é o que divide aqui, né? Que provoca a divisão. Eu vou tentar dar um exemplo, se servir, vocês peguem, senão não precisa pegar. Vamos lá. O Beto, que está com a gente aqui de novo. Ô, Beto, dá um oi para nós aí, estamos com saudade de te ouvir. Está ainda por aí, Beto? Sim, no grupo a gente conversou um pouquinho mais. Lá, falando daqui do Amazonas, Manaus. Oh, muito obrigado. Então, imagina o seguinte, o Beto é assessor do prefeito de Manaus. E o prefeito de Manaus chama o Beto, que é assessor contábil. Para quem não conhece, eu só estou inventando, é brincadeira, porque o Beto é um padre muito comprometido e muito bom em Bíblia também, viu? Professor de Bíblia lá no Instituto, né? Tem mestrado em Bíblia e gosta de estar aqui com a gente e não sabe nem mais nem menos, sabe diferente da gente, tá? Porque de repente falar, tem gente com mestrado em Bíblia aqui no grupo, tem gente que vai ficar acanhada. Bobeira, né, Beto? A gente tem saberes diferentes. Mas vou pegar o Beto como exemplo aqui. Vamos lá. O Beto é assessor lá do prefeito de Manaus e o prefeito de Manaus quer fazer uma obra. Essa obra custa 800 mil. Aí ele chama o Beto lá. Ô, Beto, é o seguinte, ó. Eu consegui 1.200.000 para essa obra. Você assina aqui para mim? Aí o Beto fala assim, não, mas a obra custa só 800. Fica quieto, Beto, fica quieto. Assina que é 1.200.000, porque vai sobrar 400 mil. Desses 400 mil, 200 é teu, 200 é meu. Só para você assinar esse documento. O Beto diz, não, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa ética, e nesse momento, o que o prefeito está sendo? Tentando desviar o Beto do caminho dele. O prefeito é Satanás para você nesse momento, viu, Beto? Esse é o papel do Satanás. Não, mas eu vou te acusar porque você também outra vez já não sei o quê, e vai ficar aporrinhando a vida, né? Esse daí. Bom, o Beto não entra na do prefeito porque ele é uma pessoa cristã e uma pessoa íntegra. Aí o Beto chega em casa e recebe uma notícia. Só para dar um exemplo, tá? A mãe do Beto está doente. Não tem sistema de saúde, porque o prefeito já desviou, e ela precisa fazer uma cirurgia de urgência para não morrer, e essa cirurgia custa, de novo, 200 mil, que era o que você ia ganhar do prefeito. Duvido, Beto, que você não vai pensar, puxa vida, eu abri mão, você não vai pegar, mas você vai ficar pensativo assim, eu abri mão daquele dinheiro, e esse dinheiro é o que podia salvar a minha mãe. Beto, quando você fica nessa crise, você está dividido, o diabo está em você, entendeu? A divisão que você vive. Agora, o que tua mãe tem? Tua mãe tem o demônio, porque ela está doente. A doença está nela, o demônio, né? Então, só para a gente entender a diferença de terminologia de uma forma bem simplificada. Então, o prefeito que está desviando o Beto do caminho, como Pedro, que desviou Jesus do caminho, faz o papel de Satanás. A crise que o Beto está vivendo é a divisão dentro dele, diabolos. Aquilo que está deixando a sua mãe enferma, na cultura de Jesus, é o demônio. Por isso, Jesus liberta, cura, expulsa demônios e realiza milagres, porque ele quer a vida e as pessoas não tinham acesso ao sistema de saúde. Essa diferenciação é importante
Se a tua tradução for boa, a única Bíblia católica que não presta atenção na hora de traduzir, aí eu peço desculpas para quem tem, tá bom, gente? É a Ave Maria. A Ave Maria não presta atenção. Se no grego tá diabo, demônio, ela às vezes põe demônio onde não tem, tá? Mas é descuido de tradução de uma Bíblia já antiga. As Bíblias costumam ser fiéis. Por exemplo, quem tenta Jesus lá no deserto não é o demônio. Quem tenta Jesus é Satanás, o diabo, ou o próprio Peirazon, né? O tentador, tá? Jesus é tentado e o diabo o deixou. Opa, Jesus venceu a divisão que está dentro dele. Agora, repito, isso a gente vê com maiores detalhes no livro Satanás e Demônios na Bíblia, que é um livro fininho, não é grosso não, que amanhã vai estar disponível para quem quiser aprofundar o assunto. E que a gente vai enfrentando, né, os demônios de ontem e de hoje. Eu me descuidei no horário aqui. Temos ainda 9 minutos, a gente não quer ultrapassar o horário. Palavra em aberto, se alguém quer dizer alguma coisa ainda, retomar algum ponto. Não temos a intenção de esgotar, nunca dá tempo, né? Aliás, nem pegamos todas as perguntas que foram lá para casa. Palavra em aberto. A gente comentava no grupo, assim, Jesus cura, né? Jesus liberta a pessoa, expulsa o demônio. Ele está lá numa região diferente, estrangeiro, ele é estrangeiro lá nesse lugar, né? E ele se aproxima, ele quebra a barreira do preconceito, né? De uma região diferente, que era considerada impura, né? Então, acho que por aí já vai a cura se dando, né? Acho que isso é bonito, porque Jesus não é aquele que é puro, que não se mistura com quem é impuro, né? Então, ele está lá junto, né? Acho que isso, a cura também já começa por aí, né? Com certeza. A minha filha foi no médico hoje e ela falou, pai, eu gostei do médico, porque o médico é daqueles que ainda toca na gente. Né? Interessante você ter que ouvir isso, né? Gostei do médico porque ele é daqueles que ainda não tem medo de tocar no seu corpo para te examinar, para te ver, né? Quer dizer, é o começo do processo da cura, ainda eu brinquei com ela. Dependendo do que você tiver, você começa a ser curada na forma com que você é tratada, né? E uma das coisas, Beto, importante que você tenha destacado isso, que diferencia Jesus, a gente já falou disso, é o jeito com que ele se aproxima das pessoas enfermas, né? Obrigado, Beto. Gente, que a gente possa ir aprendendo disso tudo e o começo da tarefinha para a semana que vem é aquilo que acho que foi Matosinho que falou. Teve um rapaz que foi descido pelo telhado. Descido pelo telhado, né? O paralítico, que lá em Cafarnaum só tinha um jeito, furar o telhado e passar para que ele fosse curado. Esse vai ser o tema para semana que vem. Marcos 2, já vou escrever aí para todo mundo. Marcos 2, de 1 a 12. Então, só deixa eu projetar aqui de novo. Claro que vocês vão receber o texto do Hildo Bongás, né? Satanás e Demônios na Bíblia. Então, tem um bom material de estudo. E é importante que aprofundemos. Mas para a semana que vem, o texto a partir do qual a gente vai. Marcos 2, de 1 a 12. Quem está com a Bíblia aberta aí? É 1 a 12 mesmo? Isso. A cura do paralítico que é descido pelo telhado, né? Mesma coisa, gente. Mesmo que não dê tempo de esgotar, aqui, é bom a gente ver os paralelos. Alguém tem a Bíblia de Jerusalém para me ajudar aí? Está em Lucas, capítulo 9. Onde é que está em Lucas? 5, 17 e 26. Ver, então, os paralelos. Lucas 5, 17 a 26. Mateus? 9, 1, 8. Mateus que é 9, né? Mateus 9,
1 a 8. A gente sempre vai partir de Marcos, porque já sabemos, é o texto mais antigo. Eu não vou, por enquanto, colocar perguntas, indicações, mergulhem no texto. E amanhã vocês terão cedo já o livro Satanás e Demônios na Bíblia. Eu queria dizer, mais uma vez, Karina, para vencer uma legião, a gente precisa... Não precisa ser 1 milhão de amigos. Não dá para ter, porque isso é mentira de Facebook, né? Eu tenho 1 milhão de amigos no Facebook. Mentira. Mas você vai ter um grupo que te acolhe. Canta para nós um pedacinho de novo para a gente encerrar como oração, Karina. Mas o bem maior é ter no peito um jeito sincero de se dar e é deixar o coração se abrir direito do jeito que alguém precisar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, gente. Boa semana para nós. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Descanso. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.